Olá a todos, eu sou a Rebeca Borges e hoje o Metrópolis Entrevista vai conversar com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Ela é a primeira mulher a representar o Estado lá no Senado Federal e ela tem uma extensa carreira política com 5 mandatos consecutivos como deputada estadual. A Tereza também é professora e tem atuação nas áreas de educação, dos direitos humanos, e hoje ela preside a subcomissão temporária do Senado para debater e avaliar o ensino médio no Brasil. Seja bem-vinda, Tereza, senadora. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Hoje a gente tem um debate muito forte sobre o novo ensino médio no Brasil. E a lei que implementa o novo ensino médio foi assinada em 2017. O modelo começou a valer no ano passado, em 2022, mas ainda assim a gente tem muita dificuldade em chegar em um consenso sobre esse novo modelo. Por que é tão difícil construir um novo modelo, um novo programa do ensino médio no Brasil? O ensino médio nos preocupa e sempre nos preocupou porque ele é a fase final da educação básica, onde estão adolescentes e jovens na faixa etária de 15 a 17 anos. E já havia, antes dessa lei, um debate sobre o ensino médio inovador. Era um debate que se vinculava à Base Nacional Comum, a uma estrutura que tornasse o ensino médio mais atraente, a ampliação do tempo de jornada escolar e também uma conjugação do que diz a LDB sobre as finalidades do ensino médio. A fase final da educação básica é uma revisão, praticamente um aprofundamento de todos os conteúdos curriculares necessários para o entendimento do mundo, para o início de uma formação profissional e para o ingresso no ensino superior. Essa reforma, ela interrompeu esse debate, porque ela própria é fruto de uma ruptura institucional. Ela é uma reforma pós-golpe que impediu a continuidade do governo Dilma. Tanto é que não houve debate com a sociedade. Foi uma medida provisória enviada para o Congresso Nacional. Houve, à época, 2 níveis de reação e resistência. Os estudantes ocuparam as escolas e os deputados federais apresentaram um projeto suspensivo, projeto de suspensão de decreto legislativo, suspendendo a medida provisória, que não vingou, não tramitou, houve resistência nas escolas, mas o governo, com a maioria que tinha no Congresso, aprovou. O período de implementação foi paulatino, mas não é só a implementação, Rebeca, que a gente se queixa e que está ruim. O próprio modelo tem gargalos e deficiências profundas. Ele diminui muito a parte do chamado núcleo comum das disciplinas básicas. Para você ter uma ideia, onde tinha 3 aulas de física, hoje tem 1. Como é que esse estudante vai ter condições de adentrar, por exemplo, no mundo digital, sem esses conhecimentos básicos? A gente não quer um estudante para fazer as coisas, a gente quer um estudante que faça as coisas compreendendo o que é que ele está fazendo, com domínio sobre o conteúdo para poder se inserir de maneira soberana, de maneira altiva, né, na sociedade. E a implementação, quando começou, mostrou que nossos prognósticos estavam certos. Houve uma desarticulação imensa. A eleição do ex-presidente Bolsonaro demonstrou isso, sem nenhuma aptidão para o debate, sem nenhuma coordenação dos entes federados. Cada estado fez como pôde ou como quis. Então a gente tem hoje uma desarticulação total, que está sendo retomada agora. Quem implementa a política de educação básica são os estados e municípios, mas quem coordena é o MEC. Então, a falta desse apetite de coordenação federativa do governo Bolsonaro gerou tudo isso. E a gente hoje tem arremedos curriculares. A parte diversificada, que eles chamam de itinerários, que era para aprofundamento de algum conteúdo ou de alguma área do conhecimento, de preferência do estudante, a partir da sua vocação, das suas escolhas, ela não foi implementada, porque são 5 itinerários. E as escolas não são obrigadas a oferecer os 5. Pode oferecer 1, 2. Então, o estudante muitas vezes viu frustrada, né, a sua escolha. Eu digo que houve um verdadeiro estelionato pedagógico.
se ofereceu que não está tendo condições de dar, porque não tem estrutura, a formação dos professores não acompanhou esse processo, se trouxe para dentro da escola a figura do notório saber, que é uma figura interessante, não para permanecer no lugar de um professor, mas para fazer alguma coisa que possa enriquecer culturalmente, sobretudo, o currículo. Então, nós estamos vivendo tempos de muito desmantelo nessa organização. Por isso que eu achei importante o debate vir à tona. Ele veio pelo movimento Revoga, ele veio pela reflexão da equipe de transição também, de que esse modelo, como está, ele não pode continuar porque ele não promove dois perfis, dois pilares do governo Lula: combate às desigualdades e a inclusão social. Ele está favorecendo o fosso entre escolas privadas e as escolas públicas, o aprofundamento dessa desigualdade, e não está incluindo, porque não se tornou atrativo. Os meninos estão sentindo falta daquele conhecimento que lhes foi prometido. Então, a atitude mais correta, eu acho que foi essa mesmo que o ministro Camilo tomou: interromper para debater. Não vai revogar já, previamente, porque vai ficar como? Mas a interrupção, ela propicia o debate. E a revogação será, evidentemente, fruto desse debate, da consulta que vai ser feita, da escuta que vai ser feita, inclusive na comissão que eu vou presidir no Senado, né? A subcomissão temporária, com prazo de 180 dias, para também a gente ouvir o Senado se inserir no debate e apresentar alternativas. Senadora, você falou muito sobre as desigualdades no ensino no Brasil, né? Nos diferentes estados do Brasil. Por que a gente tem essa dificuldade de construir um modelo em que todos os estados, todos os municípios conseguem seguir? Quais são os principais desafios em tornar o modelo mais igualitário? Nós tentamos fazer isso e fizemos com muita legitimidade, porque essa lei foi fruto do debate público envolvendo toda a sociedade, todos os segmentos e setores da educação, que foi o Plano Nacional de Educação. Esse foi um primeiro passo, é a Lei 13.005. Esse plano tem um elenco em todas as áreas da educação, da creche até a pós-graduação, de metas e estratégias e competências. A quem compete tal meta? Porque a gente vive uma república federativa. O município tem suas atribuições, os estados têm suas atribuições e a União tem suas atribuições. No plano está bem descrito, Rebeca, essa competência do município, essa competência do estado, essa competência da União. E subjacente a isso tudo, a colaboração, o regime de colaboração que a LDB já dispõe sobre ele entre estados e municípios, para que a gente consiga, de fato, ter níveis, né, de igualdade salutares importantes, mesmo com o país continental, mesmo com a diversidade regional que o Brasil tem. Há uma identidade nacional que a língua nos garante. A gente fala sotaques, mas fala a mesma língua. Tem muita gente que se admira. Do tamanho do Brasil, a gente fala a mesma língua. Tem países bem menores que têm dialetos, né? A gente não. Isso é um fator importantíssimo de unidade nacional. Mas temos diversidades culturais, diversidades regionais que precisam ser também acolhidas, né? Consideradas, e não prejudicam essa qualidade da educação. Há referenciais para isto. E dentro do Plano Nacional de Educação, e também dialogando com ele, existe uma medida que precisa ser urgentemente tomada, que se avançou pouco no governo passado, ou não se avançou nada, eu diria, que é a construção do Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação pode vir a ser esse fator de construir mais igualdade entre os entes federados, né? Evidentemente que o aporte financeiro, os recursos, né? Um orçamento digno, um orçamento capaz de mobilizar os municípios, de atender os municípios, sobretudo, que são o elo mais frágil financeiramente, né? Da cadeia produtiva, e tem suas responsabilidades também, né? É necessário que a gente pense essa federação nessa perspectiva, né? Nós somos uma república federativa, formada por 3 entes federados.
mas as responsabilidades podem ser diferentes do ponto de vista do território e da atuação, mas a grande responsabilidade de assegurar o que diz a Constituição, de que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, é de todos os entes. Então, o Sistema Nacional de Educação vai prever isto, né? Prever também as formas e a fonte do financiamento. E o outro ponto fundamental é a valorização dos profissionais da educação. Isso é um ponto fundamental. A gente teve durante muito tempo, até bem pouco tempo eu diria, a figura do professor leigo dos municípios, professores sem formação pedagógica. E por que eles faziam isso? Porque não havia estímulo à formação, né? Isso depois da LDB foi diminuindo, hoje praticamente não existe, né? Como também níveis superiores de formação, licenciatura plena, mestrado, doutorado, tudo isso vai ter que ser previsto porque no Plano Nacional de Educação já existe. Então o plano tem metas importantíssimas, estratégias importantíssimas, mas foi esquecido. A retomada do plano, a agregada, a construção, a formulação do Sistema Nacional de Educação são indicadores que podem melhorar essa questão que você levanta da desigualdade. Senadora, um dos pontos em comum entre o Plano Nacional de Educação, o novo modelo de ensino médio e as metas do governo Lula para a educação é o ensino integral. O Plano Nacional prevê que 50% das escolas adotem o ensino integral até 2024 e que 25% das matrículas em tempo integral das escolas, né, sejam atingidas até 2024, mas a gente tem um país, como a gente já conversou aqui, que tem muitas desigualdades e que a gente não tem muita infraestrutura para implementar esse ensino integral. O governo tem capacidade de atingir essa meta até o ano que vem? Como a senhora avalia essa questão? Nessa proposta que estávamos discutindo antes do golpe, que a gente chamava do ensino médio inovador, estava prevista, né? Estava previsto já o alcance dessa meta. Não apenas, é um diferencial que eu quero chamar bem a atenção. A gente não defende apenas ensino integral como aumento da jornada. Tem gente que defende, que pratica, e que não, minha jornada agora é de 7 horas diárias. Mas qual é o conteúdo pedagógico de que se vive nessas 7 horas diárias? Isso é uma das falhas desse modelo atual. Sabe como é que os meninos chamam isso? Pedagogia do confinamento. Eu fico aqui dentro da escola, mas não aprendo o que é necessário aprender, né? Então, a concepção de educação integral ela é mais ampla. Óbvio que a ampliação da jornada contribui muito para isso e é muito necessária. É muito necessária. E é uma coisa, é uma unanimidade, eu diria. A carga horária desse modelo de ensino médio hoje praticada é de 3.000 horas, né? E é uma carga horária boa, razoável, né? Menos do que isso não é aconselhável para um modelo de educação integral. Então não é só ampliação da jornada, é ampliação da jornada com conteúdos pedagógicos, com projeto de fato, com valorização profissional e a infraestrutura que você fala. Laboratórios. Hoje, como é que você dá uma aula boa sem laboratório? Com a complexidade que a gente tem hoje da ciência, da tecnologia, do avanço, das novas mídias digitais, da própria transição digital que a sociedade vive. Tudo isso tem que ser problematizado na escola, trabalhado pedagogicamente na escola, para que o aluno, o estudante, de fato, aprenda a lidar com aquilo para a sua vida pós-escolar. Então, a ampliação da jornada, ela está muito ligada também à melhoria das estruturas, sem dúvida. Bibliotecas é fundamental, né? Mídias é fundamental. Aí você pergunta, quem é que vai trabalhar isso com o estudante? E o professor capacitado, o professor bem formado, né? Então é um tripé que ele é indissociável. É indissociável, né? A infraestrutura, a qualidade e a formação profissional. Isso, a valorização profissional é fundamental. Os professores são peça-chave são porta-voz, né, desse projeto. Então, acho que é possível
é possível. A questão do financiamento é fundamental. Educação é uma das políticas, juntamente com a saúde, que tem recursos vinculados constitucionalmente. Nós não podemos abrir mão desse recurso. 25% dos recursos dos impostos, dos pagamentos e dos orçamentos estaduais e municipais devem ser aplicados à educação. É obrigação, é constitucional fazer isso. Desses, há uma subvinculação ao Fundeb. Dentro do Fundeb se retira uma parte para pagamento de salário. Então, em termos de lei, a gente não está tão mal, né? O problema é o aperfeiçoamento de algumas leis e, sobretudo, o respeito e a prática a essas leis. Então, dentro do arcabouço do Plano Nacional de Educação, agregado com a formulação do Sistema Nacional de Educação, está incluída, sim, a ampliação da jornada. E já se fala também, e já temos algumas experiências, em educação integral, incluindo a ampliação da jornada para o ensino fundamental também, inclusive para a educação infantil em creches. Então, tudo isso é um processo. O Brasil se atrasou muito historicamente, né? A gente já tem alguns países que praticam isso. Nós aqui ainda precisamos conviver com a educação de jovens e adultos, que é para quem não teve o direito à educação na chamada idade certa, né? Ainda temos que conviver com o ensino noturno. Países desenvolvidos não têm ensino noturno. Quem é que estuda no noturno? O jovem trabalhador, né? Então, é uma estrutura que tem que ser reconstruída com muitas políticas, né? Com muito investimento, mas o nosso foco é o que está na Constituição. A educação é direito de todos e de todas. Mas a senhora acredita que, diante de toda essa necessidade de fazer um debate, uma reestruturação, o governo consegue atingir essa meta da implementação das escolas integrais até o ano que vem? É possível? Acho que não. Não, pode até atingir pontualmente em alguns estados. É como você disse, o ritmo ele não está igual. Mas este ano é ano de revisão. Este ano, o próprio Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal, indica a sua revisão a partir do 10º ano. Deve chegar no Congresso Nacional um projeto de lei do Poder Executivo indicando a revisão do Plano Nacional de Educação. E a gente sabe que uma revisão não pode ser para restringir. A revisão tem que ser para ampliar. Então, a gente vai fazer a revisão de todas as metas e das estratégias. Será que as estratégias aprovadas lá atrás estão de acordo com aquela meta? O que foi que o desenvolvimento do plano nos mostrou? Onde a gente errou? Onde a gente acertou? O que é que a gente pode avançar? Eu já digo que a gente teve um tempo de paralisação. O tempo do governo Bolsonaro foi um tempo de paralisação. O governo sentou em cima do Plano Nacional de Educação. Então, não teve nada que foi desenvolvido a contento. Isso tudo vai ser avaliado. Vamos recompor metas, vamos alterar estratégias. Isso tudo faz parte desse processo de revisão. Senadora, mudando um pouco de assunto, a gente tem visto um debate muito grande também sobre o uso dos pronomes neutros. Tem sido adotado também nas campanhas do governo Lula, mas o tema não é muito bem recebido por todas as alas do Congresso Nacional. A gente tem alguns deputados que já apresentaram projetos de lei para proibir o uso dos pronomes neutros nas escolas. Eu queria entender como a senhora avalia essa questão. Olha, tem dois enfoques nessa questão. Tem um enfoque ideológico do fundamentalismo, que liga essa questão à discriminação de gênero, né? E tem um enfoque linguístico. Eu acho que a língua, ela é uma construção social. Você está me chamando agora de senhora, pode me chamar de você. Se fosse no século antepassado, nós estávamos nos tratando como? Vós-me ser, não é? A língua é um histórico, né? Chegamos por quê a essa linguagem chamada neutra? Ela tem um comunicado. Do ponto de vista linguístico, eu acho que altera muito pouco, né? Acho que às vezes até a gente força um pouco para a utilização, mas ela comunica a necessidade de dar visibilidade a um setor
né, que é invisibilizado ou pelo menos estigmatizado ou com certeza discriminado na sociedade. Não acho que ela faz mal, como eles dizem, que ela induz, não, de jeito nenhum, né? E acho também que isso não deve ser objeto de lei, nem para aceitar, nem para rejeitar, porque a língua é uma construção social. Na hora que ela se tornar um uso de domínio público, os estudos da gramática vão absorver, como absorveram ao longo do tempo tantas outras formas de comunicação, né? A comunicação hoje, ela está também sofrendo muito os impactos das redes sociais, né? Tem palavras que você abrevia, né? Tem palavras que você não diz direito. Tudo isso é objeto de estudo linguístico. A análise da língua é objeto de pesquisa, de estudo linguístico. Os nossos adversários, os setores que você fala aí do Congresso e outros, querem fazer disso um debate ideológico. Não é de forma nenhuma, é debate de concepção. Eu já vi lá no meu estado uma deputada se envolver contra uma escola porque tinha lá bem-vindes. Que mal faz isso? Não vejo nenhum mal, né? Bem-vindo, você está induzindo os meninos a mudarem de sexo. Não vejo isso com esse espanto de forma nenhuma. Acho que é uma coisa da sociedade. Vamos ver se pega, se não pega, porque também tem isso, né? Aí sim, os estudos linguísticos vão absorver formalmente ou não absorver formalmente. Não vejo nenhum problema dela ser usada, né? Realmente, setores do nosso governo usam por uma concepção de abranger, não é? Todos, todas e todes. Senadora, dessas últimas semanas a gente também tem participado de um debate muito grande sobre a segurança nas escolas, principalmente depois dos casos ocorridos em São Paulo, em Santa Catarina. E no Congresso a gente também tem uma lista de projetos que tramitam sobre esse assunto, e alguns deputados de partidos mais conservadores já propuseram detectores de metais nas portas das escolas, segurança armada nos arredores, né, das escolas e das creches. Como a senhora avalia essa questão? Eu vejo com muita preocupação, porque as pessoas estão confundindo segurança com proteção. Nós temos que proteger nossas crianças. Temos que proteger todo o corpo docente, todo o corpo administrativo que trabalha dentro de uma escola. Mas nós não podemos confundir o ambiente escolar com o ambiente de quartel. A escola é uma casa de educação. Qualquer proposta que venha a adentrar na escola e nos seus arredores tem que ser uma proposta pedagógica e educativa. Tem também o reconhecimento facial, é outra linha que está se trabalhando. Nós propusemos a realização de um roteiro de audiências públicas na Comissão de Educação. Já foi aprovado na última quarta-feira. Na Comissão de Assuntos Sociais também, para analisar o fenômeno. Se você não analisar o fenômeno, se você não analisar o fato, as raízes do fato, você não vai poder enfrentá-lo com duração, né, e com consistência suficientes para evitá-lo. Os Estados Unidos, que foram o principal país onde isso começou, foram verdadeiros, né, massacres. Usou a segurança armada e não deu resultado. Não está dando resultado. A segurança tem a parte do patrimônio, o patrimônio público, no caso de escolas públicas ou privado, tem dono, portanto, no caso de escolas particulares, precisa ser preservado o patrimônio. Você não cuida da vida das pessoas do jeito que você cuida de um patrimônio. A vida das pessoas tem outro valor, né? Então você precisa proteger, evitar, prevenir. Mas um soldado armado na porta de uma escola não resolve. É o que as pesquisas indicam. Nós vamos convidar, inclusive, os autores de uma pesquisa que já foi feita e publicada sobre isto. O que é que levou jovens, porque muitos desses agressores são jovens, até crianças de 13 anos, adolescentes de 13 anos, né? O que é que levou jovens a se organizarem para fazerem isso nas escolas.
As escolas que poderiam ser deles, eles poderiam ser estudantes dali, ter colegas ali, ter professores ali. Então, é muito mais complexo, Rebeca, muito mais complexo do que você identificar, não, esse pode entrar, esse não pode, esse é estranho, esse é da casa. Quer dizer, você vai tornar a escola, a médio prazo, não um ambiente atrativo, mas um ambiente de medo até. Eu vou para aquela escola, eu não posso levar isso, eu não posso levar aquilo. Isso tem que ser muito trabalhado. Outra linha que a gente também discutiu muito na comissão é o apoio psicossocial. Isso é muito necessário. Muitas crianças e a própria sociedade está com indicadores de muito comprometimento na saúde mental, é muito estresse, é muita competição. O tempo que uma criança passa em telas, né? O que é que esses meios de comunicação digital estão comunicando para a criança? Isso a gente botou também. Inclusive, a comissão interministerial que foi criada, a gente está chamando essa comissão pelo governo Lula, está tratando disso também, da denúncia e da suspensão, né, de algumas redes que fomentam a violência. Então, a criança, o jovem, ele vai sendo também bombardeado com esse tipo de informação que não respeita a vida, não valoriza a vida, e isso gera essas atitudes de violência extrema. E um outro aspecto que também está sendo debatido é a estrutura das escolas, né? Como é que as escolas vão funcionar e o envolvimento da comunidade. O senso de pertencimento que a comunidade tem daquela escola, os pais, o entorno, né? Se a escola for considerada um equipamento pertencente à comunidade, ela vai ser protegida, defendida pela comunidade, né? Então são questões muito amplas, muito complexas, mas que o alerta já está dado, né? Não foi um caso isolado, foram vários casos, e esse alerta nos leva a tratar essa questão com toda a prioridade, como o governo Lula tratou a partir do massacre, né, das 4 mortes em Blumenau, e que outras se sucederam. Então, acho que é importantíssimo que a gente faça esse debate e que a gente tome a escola como esse lugar de aprendizagem, de troca, de convivência, né, e de educação, sobretudo. Senadora, para finalizar, eu queria te pedir um balanço dos 100 dias do governo Lula na educação. A senhora participou do grupo de trabalho da equipe de transição do presidente Lula. Algumas medidas anunciadas pelo presidente já tiveram um avanço, como o aumento no valor das bolsas de pesquisa, por exemplo, a retomada de algumas obras que estavam paralisadas, mas algumas outras propostas ainda não tiveram um encaminhamento muito claro, como a retomada do FIES, por exemplo. Como a senhora avalia as entregas do governo nesses 100 dias? Eu acho que algumas coisas, como você disse, estavam no limite, né? A gente priorizou realmente o que estava no limite. Essa questão das bolsas de pesquisa foi uma. A gente estava comprometendo a vida acadêmica de boa parte dos estudantes. A recomposição do orçamento das universidades também. As verbas de custeio estavam todas suspensas. Não se podia pagar uma conta de luz, não se podia pagar um terceirizado, não podia se pagar uma conta de água, né? Tudo isso foi recomposto, né? Além disto, o aumento do valor per capita da merenda. Estava há muito tempo, isso estava sufocando os estados e os municípios. O aumento chegou e todo mundo realmente aplaudiu, né? Porque a merenda escolar hoje ela faz parte do programa mais amplo de segurança alimentar. Não é só a merenda, é a merenda saudável. Para muitas crianças é a refeição com mais valor nutricional, então precisa de dinheiro para isso, né? Isso foi retomado. Essa discussão do ensino médio foi fundamental, né? O MEC se envolveu mesmo de cabeça nessa recomposição, nesse debate, nessa reestruturação. A retomada das obras, nós tínhamos todos os prefeitos que eu recebi por esses dias no gabinete, tinham pelo menos uma creche paralisada, porque foram obras do Brasil Carinhoso, do governo Dilma, que não tiveram continuidade no governo Bolsonaro. Das obras paralisadas, Rebeca, mais de 3.000 são da educação. Então, o programa Mãos a Obras
Não foi um programa só da educação, mas ele teve um rebatimento muito grande na educação, e o FNDE retomou o pagamento das parcelas normais, ordinárias, que eram feitas e que também estavam suspensas, como a política do ônibus escolar, do transporte escolar, que vai ser retomada. O FIES, a gente é muito cobrado pelo FIES, mas a gente não pode tomar uma atitude definitiva sobre o FIES sem a gente analisar o que foi feito com o FIES. Tem uma denúncia recente de malversação dos recursos do FIES, desvio dos recursos do FIES, para alunos que não precisavam, ou até mesmo alunos que nem alunos eram, que dava para subsidiar não sei quantas bolsas, centenas de bolsas de alunos que de fato, estudantes que de fato precisavam do FIES. Mas nós vamos fazer. Agora, como a gente não está construindo simplesmente, a gente está reconstruindo, e para reconstruir a gente precisa desconstruir o mal feito. E no Ministério da Educação, o ataque foi muito grande. Foi uma das áreas que mais sofreu no governo de Bolsonaro. Só de ministros foram 5. Um que não chegou nem a tomar posse porque cometeu falsidade ideológica. Veja só. O outro que negociava com barras de ouro. O outro que chamava os professores de inimigos. Então você não teve uma interação do Ministério com a base organizada, com as instituições formais da educação. Nenhuma relação, nenhum diálogo com os secretários estaduais, nenhum diálogo com os secretários municipais, nenhum diálogo com as instituições da sociedade. Pelo contrário, ele acabou com o Fórum Nacional de Educação. O fórum foi recomposto pelo ministro Camilo Santana. Hoje está a portaria de recomposição nominal. O fórum é um espaço fundamental para o debate das políticas públicas educacionais. Eu considero esse também um dos pontos importantes desses 100 primeiros dias de governo. A exoneração de reitores biônicos foi feita também, a consideração dos reitores que foram eleitos de fato conforme a regra instituída. Então, muitas medidas. O universo da educação é imenso, Talvez seja o ministério que tenha mais capilaridade e dialogue com mais instituições, mas estamos caminhando. Eu acho que para esses 100 primeiros dias era o que poderia ser feito, foi feito, O reajuste do piso está sendo tratado, A lei foi cumprida, compete ao ministro anunciar a atualização do piso do magistério. A retomada desse debate precisa ser feita, porque muitos municípios não estão cumprindo, muitos estados não estão cumprindo, e é uma lei federal, Eu acho que os pontos principais dos gargalos que nós encontramos foram tocados pelo Ministério da Educação. O mais é o processo, desse ano, que é um ano fundamental. As bases estão sendo lançadas para a gente conseguir elaborar, fomentar e atingir tanto aquilo que nós indicamos na transição, quanto aquilo que é previsto por lei e que foi esquecido nos últimos 4 anos. Bom, senadora, muito obrigada pela participação. Seja sempre muito bem-vinda. Esse foi o Metrópolis Entrevista. Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço também.